Agora nós vamos falar sobre como despertar o interesse do seu cliente no telefone. O que é muito importante quando você está ligando para um cliente que ele não te conhece é que você, nas primeiras palavras, você consiga atrair a atenção daquele cliente para aquilo que você está dizendo. E para isso, a utilização de palavras de impacto é muito importante. Então, logo quando você começar um atendimento, você tem que pensar em um script onde você utilize palavras que realmente vão chamar a atenção do cliente. Por exemplo, temos uma novidade ou temos uma condição especial, conseguimos uma redução da taxa de juros, uma redução dos seus custos. Enfim, você tem que conseguir atrair a atenção daquele cliente utilizando palavras de impacto. E é muito normal durante um atendimento, enquanto o vendedor está falando as ofertas, falando sobre o produto, que ele perca essa atenção do cliente. E para que ele não perca a atenção do cliente, o que é muito importante? Você utilizar mecanismo de desejo de compra ao cliente. Ou seja, você falar exemplos daquilo que ele pode fazer com aquele recurso, com aquele empréstimo, com aquele crédito. Então você deve explorar muito as vantagens do empréstimo consignado, a questão de taxa de juros, sem consulta SPC Serasa. Enfim, você tem vários argumentos que você deve utilizar enquanto você está falando com o cliente. Você pode falar que a questão de taxa de juros reduzida, ele pode liquidar uma dívida que tem uma taxa de juros mais alta. Enfim, você tem que mostrar essas vantagens ao cliente enquanto você estiver ao telefone com ele. Outro ponto importante que acontece muito na prática é a questão do próprio vendedor, ele dá a deixa para que o cliente desligue o telefone ou que ele não dê atenção àquele vendedor. Então, uma situação que você tem que cortar desde já nos seus atendimentos é a questão de perguntar para o cliente se ele tem um tempo para falar. Se você fizer essa pergunta ao cliente, mais de 80% vão falar que eles estão ocupados, que não podem falar no momento. Isso é muito normal. Por quê? Porque o vendedor ele deu a deixa para que aquela pessoa não atenda naquele momento. Então lembre-se, no telemarketing direto, nós precisamos falar com as pessoas precisam nos escutar. Então nós não podemos dar essa deixa para que o cliente simplesmente fale que não tem tempo e aí automaticamente você perde a oportunidade de passar a sua proposta àquele cliente. Outro ponto importante é a questão do tom de voz. É muito normal quando a gente faz algumas auditorias de ligação para ver o que o resultado não está acontecendo, é justamente porque a pessoa fala baixo. Lembre-se, o nosso cliente é um cliente de mais idade, então muitas vezes ele já tem algum tipo de problema de audição. Então se você falar baixo, automaticamente você vai prejudicar o seu atendimento. Além do mais, mesmo que aquele cliente não seja uma pessoa de idade ou não tenha um problema de audição, a questão de você falar com um tom de voz mais imponente automaticamente vai atrair mais atenção da pessoa que está do outro lado daquela ligação. Outro ponto importante é que você tenha conhecimento daquilo que você está falando e também que você não passe dúvidas ao cliente. É automático que a pessoa do outro lado ela queira realmente falar com um especialista daquele assunto. Então é muito importante que você passe as informações com precisão e não com vamos ver, talvez, quem sabe. Quando você fala isso, você não passa segurança para o cliente e automaticamente você reduz a possibilidade daquele cliente vir a comprar o seu produto. Então você precisa ter conhecimento e segurança daquilo que você está falando e você tem que passar isso ao cliente que está do outro lado da linha. E para fechar, você tem que ter um roteiro na sua cabeça. Você não precisa ter um papel onde você vai ler o seu atendimento, mas você precisa ter um roteiro para saber conduzir. Então, saber conduzir o cliente para fechamento, saber argumentar com o cliente quando ele tiver alguma objeção. Enfim, você precisa ter um começo, meio e fim num roteiro traçado para aquele atendimento.